Água. Já. E, gente, vocês já que foram convidados para liderar um pouco o início da discussão. Então, vai todo mundo ficar no mudo em respeito a alguém que está falando. Se você quiser fazer, todos são convidados, é uma mesa redonda, então todos são convidados a compartilhar suas experiências, a compartilhar suas perguntas, e a gente vai tentando responder, né, se houver uma pergunta, ou, claro, sempre ouvir um ao outro. Então, é uma mesa redonda, não existe ninguém maior aqui do que ninguém, a gente está ouvindo e aprendendo, tá bom? Então, a gente vai aprender, a gente tem inicialmente uma aromaterapeuta, a Maria Silvia, ela vai iniciar a discussão, já que estamos falando da terapia, e a intenção é que a gente, como existem pessoas aqui que usam os olhos, existem pessoas aqui que nem sabem do que a gente está falando, então a Sil vai colocar a gente num ponto, na mesma página, né? E a gente, então, passa para o nosso psicólogo, Rodrigo, aqui do Rio de Janeiro, que vai dar aí a sua experiência, compartilhar a sua experiência tanto na prática. E aí a gente vai ouvir também a doutora Aline, que é uma médica. Se a gente tiver sorte, a gente ouve ainda também a doutora Gilmara, que ela deve entrar. Mas, de novo, esses profissionais vão compartilhar e vão iniciar a discussão. Fiquem à vontade de escrever sua pergunta no chat. E se você quiser falar alguma coisa, eu peço que você ou levante a mãozinha, né, ou você se tire do mudo para falar. Combinado? Estão claras as regras? Então tá joia. Pelo menos alguém está me ouvindo. Eu percebi que a Milena falou ok, então alguém está me ouvindo. Então vamos lá. Eu vou passar então para Maria Silvia, aromaterapeuta, e dali a gente prossegue com a mesa redonda. Essa mesa redonda acaba às 10 horas da noite, tá bom? Obrigada, Maria Silvia, pode começar. Olá, boa noite. Meu nome é Maria Silvia. Quem não me conhece, eu sou irmã da Malu, né? Mas eu tenho atuado na aromaterapia e ela me chamou para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão da atuação dos óleos essenciais na parte psicológica, né? Então, para quem não sabe ainda, não conhece o óleo essencial, em resumo, tá? De forma bem sintética, eu quero que vocês entendam que o óleo essencial, ele é um extrato composto volátil de uma planta. Ele é um recurso natural que sai de uma planta, né? Essa planta, para ela ter um óleo essencial, ela precisa ter no seu habitat circunstâncias que fizeram com que ela reagisse e o metabolismo dela trouxe, né, e desenvolveu o óleo essencial. Então, esse óleo essencial, ele é vital para uma planta. Ele traz compostos químicos, né, e que ali ele faz com que a planta ou ela polinize, né, ela se reproduza naquele ambiente adverso, ela se sobreviva também, né, com a retirada de fungos, com questões mais de bactérias. Então, os óleos essenciais ali para a planta é extremamente... E já se usava o óleo essencial para rituais de beleza, para rituais religiosos, né? Aquelas plantas também, elas eram utilizadas. No passar do tempo, foi se desenvolvendo e começou a ser usado também para questões terapêuticas naturais. Então, para as questões de dores, para as questões de pele, se usavam óleos essenciais. Atualmente, a gente pode incluir na questão psicológica o óleo essencial. Então, a gente tem variações da atuação do óleo essencial. Primeiro, de uma forma farmacológica.
Então, quer dizer, aquele óleo essencial que foi extraído de uma planta, ele tem um composto químico e, no momento em que estamos passando óleo essencial em nós ou inalando um óleo essencial, aquele composto químico reage quimicamente no nosso corpo, tá? Depois disso, a gente tem também a atuação do óleo essencial no nosso físico. Então, em algumas regiões do nosso físico, o óleo essencial reage para trazer bem-estar, para trazer algumas questões pontuais e locais. E aí a gente vai para a questão psicológica. Então, o óleo essencial age de tal forma no nosso pensamento, nas nossas emoções, e aí é que a gente vai trabalhar a aromaterapia na psicologia. Tá? Então, quando a gente usa um óleo essencial, a gente pensa mais no atendimento da dor, né? Da dor física. Mas a gente também tem que pensar no óleo essencial na dor emocional. E ele é extremamente um auxílio que eu tenho visto na minha vida, né, cotidiana, como pessoa, pessoalmente, na minha família, e também no atendimento, porque eu faço atendimento clínico. Então, geralmente, quando eu vejo a atuação do óleo essencial no emocional, é incrível o poder dele. E a gente tem que acreditar nisso, porque o aroma, né, e aí, melhor do que eu, quem vai explicar o Rodrigo, né, o Dr. Rodrigo pode explicar melhor como é a parte científica da atuação do óleo essencial no sistema olfativo. Mas quando nós inalamos um óleo essencial, né, ele atinge o sistema límbico, o córtex. Então, tudo isso traz movimento cerebral. Né? É como se o óleo essencial estivesse decodificando com o cérebro para que aquelas emoções e os pensamentos eles estivessem, né, sendo modificados também. É claro que quando a gente fala do óleo essencial na psicologia, a gente não pode pensar que ele sozinho vai resolver. Mas a gente percebe que quando a gente precisa de determinado comportamento naquela pessoa, o óleo essencial, a química dele, ou até mesmo o aroma dele, traz um auxílio encantador, porque a gente vê as modificações que a gente precisa no comportamento psicológico com auxílio de óleo essencial. Né? Então, uma forma simples, né? Vamos colocar uma forma mais prática. Por exemplo, a gente precisa que uma pessoa, determinada pessoa, o psicológico dela, faça com que ela fique mais atenta, mais focada. Mas isso é um trabalho psicológico. Só que a gente tem o auxílio de um limão siciliano, de um alecrim, de hortelã-pimenta, que faz com que esse movimento dela fique mais fácil. Então, eu não vejo o óleo essencial sozinho atuando, mas ele é uma dupla maravilhosa para a questão psicológica né, no nosso pensamento. Tá? Aí, assim, a gente vai conversando mais, né, entrando mais no assunto, tá? Mas aí eu vou deixar um pouquinho para o Rodrigo aí estar trabalhando com vocês. Tá aí, Rodrigo? Tô assim, boa noite, gente. Como já me apresentaram, eu sou o Rodrigo, sou psicólogo. A Sil conseguiu deixar aí de forma muito clara, né, para a gente entender o que são os óleos e como eles agem. Vou contar um pouco da minha experiência, né? Depois que eu conheci os óleos e eu comecei a fazer estudos sobre ele, eu comecei a levar para o consultório para mim. Então, eu colocava lá no meu difusor, porque aquele dia eu estava com um pouco menos de energia, meu hortelã-pimenta, por exemplo. E aí eu comecei a perceber que os meus pacientes que eram acelerados, que eram ansiosos, eles ficavam ainda mais agitados. E aqueles pacientes, por exemplo, que eram mais deprimidos, eles davam uma agitada. E aí eu comecei a entender como esse óleo essencial poderia ser benéfico não só para mim, porque, né, eu estou dentro do meu espaço, é bom a gente marcar que o psicólogo não pode trabalhar com aromaterapia, né? Infelizmente, o nosso Conselho de Psicologia ele ainda não reconhece
eu acredito que esteja bem perto de reconhecer, tendo em vista a grande quantidade de pesquisa científica que está acontecendo nesse momento. Então, eu comecei a usar os olhos de uma forma estratégica para mim e para o meu paciente. Então, se eu percebo que no meu bloco da manhã eu tenho pacientes especificamente ansiosos, eu comecei a buscar sinergias com olhos que trabalhavam essa questão da agitação mental, dessa agitação física, para que fosse difundido ali dentro do consultório. E o mais curioso era o paciente voltar na semana seguinte perguntando o que tinha de cheiro naquele lugar, que ele tinha saído de lá mais calmo, que ele tinha percebido que a sessão tinha rendido um pouco mais, que ele tinha conseguido se concentrar um pouco mais na forma de trabalho deles. Para quem entende um pouco da psicologia, eu trabalho com abordagem cognitivo-comportamental. Então, a gente está focado direto na forma de pensar, na forma de sentir e na forma de agir. E se o olho consegue entrar aí nesse sentir, mostrando que a gente pode perceber as coisas de uma forma diferente, o que eu tenho percebido é uma aceleração do meu processo terapêutico. Então, às vezes, casos que chegavam e eles giram em média de 1 ano para eles poderem ter alta, eles estão acontecendo com 8 meses, com 6 meses. Então, isso tem facilitado muito o meu trabalho e, claro, das pessoas. O meu objetivo, por exemplo, não é prender o paciente no consultório. O meu objetivo é fazer com que ele tenha força para ele poder viver a vida dele lá fora, porque a nossa vida acontece aqui do lado de fora. E aí, a Sil estava falando, perfeitamente sobre como esse óleo interage. A gente tem no nosso sistema olfativo, dentro do nosso nariz, na cavidade nasal, alguns cíliozinhos, vamos chamar assim, que eles detectam esse aroma que a gente está sentindo. Então, todo mundo na vida tem um cheiro que lembra alguém, que lembra alguma situação na vida. Isso mostra como o nosso sistema emocional está ligado ao nosso sistema olfativo. O nosso sistema olfativo é o primeiro sistema do nosso corpo que é constituído, enquanto a gente está sendo gerado dentro da nossa mãe, por exemplo. Então, quando esses cílios eles percebem esse aroma, como a Sil falou, ele decodifica automaticamente para o nosso cérebro o que a gente está precisando. Então, se eu tenho um óleo mais calmante, ele vai trazer essa informação para o meu cérebro que eu preciso desacelerar e focar um pouco mais em determinada coisa. Ou, se é para me agitar, que ele precisa me agitar naquele momento. Então, a gente vai utilizar os óleos essenciais, já que eu não posso utilizar enquanto psicólogo, eu utilizo dentro do meu set terapêutico. Eu utilizo, às vezes, na recepção, que não é só o meu consultório lá naquele lugar onde eu atendo. Então, a gente vai percebendo que as outras pessoas vão se dando conta daquilo. E já virou um mito, entre os pacientes que são atendidos já naquele lugar. Eles dizem que quando a porta do elevador abre, e a minha sala é a 19ª depois do elevador, que eles já começam a sentir da porta do elevador o cheiro que aquela sala exala. Eu não vou dizer que é humanamente impossível, não, porque a gente sabe que o óleo se propaga, mas é bem difícil de que eles consigam detectar tão rápido só da porta abrir. Então, a gente já está aí fazendo uma memória olfativa, ajudando eles a resgatar aquela experiência que eles tiveram na sessão anterior. Então, se eles saíram de lá mais calmos, só da porta abrir eles já identificam a memória daquele cheiro e já chegam um pouco mais calmos dentro do atendimento. Então, era um pouquinho do que eu queria trazer para vocês. Não sei se tem perguntas nesse aspecto. Eu tenho visto agora muitas pesquisas científicas sendo feitas como monografias de faculdade de psicologia. Então, por isso que eu acredito que a gente vai começar a ter essa mudança em breve. O conselho ele se pauta sempre em pesquisas científicas para poder fazer determinadas liberações. Então, só para vocês terem uma ideia, a única prática que é liberada para o psicólogo é a hipnose, até esse momento. E a gente sabe que tem N práticas que são feitas aí dentro da terapia holística que ajudaria muito o processo terapêutico, porque chega um momento que a pessoa ela trava, não porque ela quer travar, mas porque a mente dela não consegue ir além. E aí o óleo entra exatamente ali, Ele resolve aquilo que aquela pessoa não está conseguindo resolver a ponto de permitir que ela coloque aquela emoção para fora e evolua dentro do processo que ela está buscando. Uma coisa interessante que você está falando, que quando ela uma coisa trava, que a gente estava com... exatamente aí. Rodrigo, acho que falhou um pouquinho.
Mas quando a gente fala dessa questão mesmo, né, de estar ampliando um pouco mais esse desenvolvimento da terapia, e o óleo ele é incrivelmente atuante nisso. Aí, um ponto que eu queria colocar para vocês é que o óleo essencial, ele age na questão psicológica de forma farmacológica. Então, quando o óleo essencial tem o seu composto químico, vai trazer um pouco mais, tirar a ansiedade, né? Ajudar na questão de ter mais concentração, de ter a questão da depressão, mas o aroma, o cheiro, tá? Esse sim a gente tem que dar valor, porque aí a gente sai da parte química do óleo essencial, entra na parte do cheiro mesmo. Tá? Por isso que a aromaterapia, para muita gente, é chamada de a ciência, né? O estudo do cheiro. Né? Então, quer dizer, é o trabalho, a terapia através do cheiro prazeroso. Que quando a gente inala algo prazeroso, aquilo traz modificação no nosso comportamento. Né? Então, é aí que, através do prazer, que a gente tem a ativação, né, melhor do hormônio do prazer, e aí a gente faz uma melhora do nosso organismo também, até para afastar as doenças, né? E um ponto importante, que quando a gente também desagrada de um cheiro, a gente também tem que considerar isso como algo, talvez uma memória lá atrás que precisa ser resolvida. Né, um atendimento diferenciado nessa questão. Aí o psicólogo, nessa hora, ele tem que estar sempre junto, porque um aroma que desagrade, ele pode trazer memórias que precisam ser trabalhadas, né? E ali a gente também não pode forçar esse aroma desagradável, justamente para não trazer... Aí tem todos os participantes aqui. Problemas maiores em relação à questão do comportamento, tá? Acho que é isso que eu queria acrescentar, Rodrigo. Eu acho que é importante, né, uma coisa que eu acabei não falando, quem é psicólogo, já que a gente não pode trabalhar com aromaterapia, é a gente conseguir fazer essa separação da figura do psicólogo e da figura do aromaterapeuta. Então, você, enquanto psicólogo, pode investir nesse estudo a ponto de você entender quimicamente como os óleos funcionam, para que você possa indicar para o seu paciente, mas nunca enquanto psicólogo. Então, a ideia é que a gente tenha um aromaterapeuta que a gente conheça, né, para que a gente possa trabalhar em dobradinha. Eu percebo, tipo, Sil, eu estou aqui com um paciente que não está rendendo, ele agarrou nesse aspecto. O que você pode ouvi-lo? Você pode sugerir alguma coisa para que ele utilize para a gente poder destravar essa área? Ou aqueles que têm o conhecimento, né, que estudam dentro da área da aromaterapia, que deixem claro para o paciente que quem está falando ali naquele momento é trocar o crachá, sabe? Não é o psicólogo, mas é aquele que estuda aromaterapia. Então, a minha estratégia dentro do consultório, né, até porque eu estudo bastante sobre os óleos, é que quando eles vêm me perguntar sobre óleo, eu marco um horário para eles, através de uma conversa como essa no Zoom, para que eles entendam que não é o psicólogo que está fazendo aquele atendimento, que não está indicando alguma coisa, que o psicólogo não pode prescrever nada. Então, mas para quem não se sente seguro, eu acho interessante a gente fazer essa parceria com profissionais que eu garanto que a gente vai ter celeridade nesse processo e esse paciente vai sair dali com grandes experiências e com toda certeza ele vai te indicar para outras pessoas porque o atendimento foi diferenciado, porque você conseguiu agregar outras coisas para ele. E aí eu acho que era essa dica que eu esqueci de falar, que eu acho extremamente importante. Eu acho legal essas dicas que vocês estão dando, porque deixa claro como usar os óleos essenciais na prática, né? Do consultório e, claro, com a vida pessoal. Eu queria ouvir um pouquinho a doutora Aline falando. E aí depois a gente passa ou para o Alessandro ou para a Mirella, alguém que está conectado do casal, ou os dois juntos. Peraí, doutora Aline, deixa eu tirar. Você tá desmudada já. Não estamos te ouvindo. Tá me ouvindo, não? Ah, agora sim. Agora sim.
Sou médica, não sou uma expert ainda em óleos essenciais, sou interessada e tenho aprofundado os meus estudos. Na verdade, eu procurei os óleos, vou falar como paciente, porque ainda como médica está num projeto em breve para começar. Eu procurei ajuda porque veio um diagnóstico de fibromialgia e eu decidi que eu não queria usar medicação. Nessa primeira fase, eu queria tentar todas as formas alternativas para eu conseguir controlar a dor, já que não era algo insuportável, porque meu limiar de dor é muito alto. Então, eu queria tentar outras formas sem usar medicação. Eu estava sem conseguir dormir à noite, então aí eu conheci uma amiga em comum minha da Malu, que me indicou, e aí a gente começou a conversar. Comecei com a lavanda, que realmente melhorou muito a qualidade do meu sono. Eu realmente não conseguia, acordava 3 vezes, despertava 3 vezes na noite, e eu passei a não despertar mais, além de usar um mix do Deep Blue Ruby, com o Roma Camomile, com a lavanda, mais a manjerona e o alecrim. Esse blend aí noturno também foi fantástico. É um relaxamento que eu realmente consegui melhorar muito a qualidade do meu sono, fora a copaíba, né? A copaíba eu uso ela 2 vezes por dia, realmente. O que eu pude perceber é que eu não adoeci mais. Tinha resfriado com muita frequência, parei de ter esses resfriados. E com essa chegada agora do Covid, eu também entrei em contato com a Malu. Eu disse, Malu, o que é que você me sugere para estimular essa imunidade? Então, desde março, eu estou usando o mel com o On Guard, copaíba e o Frank. Também, assim, tem sido muito bom a combinação que tem me fortalecido de fato. Eu sou uma usuária realmente intensa dos olhinhos. E aí eu uso na água também o Lemon com o Smart Sassy, que vai ajudar um pouquinho nessa ansiedade, dessa fase agora que a gente está vivendo, e fora a retenção que eu também tenho. E com as crianças, assim, eu fiquei encantada. Meus filhos têm rinite alérgica e comecei desde março também com um aguarde tópico neles diluído com óleo de coco toda noite. Quando eles amanhecem um pouquinho mais corizando, eu passo o brush, acabou. Não preciso nem repetir. Eu fico impressionada, quer dizer, crianças, eu adulta talvez seja um pouco mais sugestionável, mas uma criança é mais difícil, né? Então, assim, fico realmente muito encantada com os resultados. E o resultado é que conquista a gente, né? Como médica, estava conversando com a Malu esses dias, que, assim, como eu trabalho com câncer, né? As pacientes normalmente chegam muito angustiadas no consultório, muito tensas, preocupadas se vai ter algum achado ou não. Então, assim, como eu estou para abrir uma sala nova no consultório e eu vim toda uma filosofia diferenciada nessa sala, de não ter mais aquela mesa em frente ao paciente, e aí eu pensei, eu vou botar também um difusor e vou colocar a lavanda com o cedro, para ver se consegue diminuir um pouquinho a ansiedade, a tensão das pacientes para poder deixá-las mais tranquilas, porque tentar trazer uma melhor assistência para elas, né? Tanto do lado realmente profissional quanto emocional. É isso. Fantástico. Olha, teve várias gente batendo palma, outras eu amo a doutora Aline, quero médicos assim aqui no Rio. Olha, gente, ela é minha. Que uma querida amiga. Obrigada, doutora Aline. Eu fico encantada com a sua recepção também. Né? Eu acho que existe um desconhecimento ainda, uma parte de que a gente ainda está aprendendo a conciliar as terapias e aquilo que a gente tem hoje no mundo. E eu fico encantada com a sua abertura, não só para os olhos, mas para outras frentes que você faz, né? Como algo que pode trazer um benefício junto à medicina moderna. Então, eu tiro o chapéu. Sim, sim. Então, realmente, com essa mudança de hábitos, veio o olhinho, veio a yoga, a meditação, realmente, o incremento na qualidade de vida que tudo isso traz para a gente. Comecei já a usar o Petit Grain para fazer a minha meditação matinal e tenho gostado também. Então, assim, realmente muda. As pessoas precisam entender que a gente precisa trabalhar muito como eu trabalho, como eu amo o que eu faço,
mas a gente precisa cuidar da gente, olhar para dentro da gente, para poder ter uma qualidade de vida melhor, né? Lindo, isso mesmo. Eu vou passar então a bola agora para a Mirella e para o Alessandro. Quem quiser pegar a bola aí. Obrigada. Bem, Malu, obrigada pela oportunidade de falar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou psicóloga, fiz especialização em neuropsicologia e em terapia cognitivo-comportamental. E quando eu fiz psicologia, eu queria uma ciência mais exata, até por isso que eu fui para o lado da neuropsicologia, da terapia cognitivo-comportamental. Mas com a prática, eu fui percebendo que o ser humano não é tão exato assim, né? E que a gente precisava de muito mais recursos para ajudar e para entender o ser humano na prática, no dia a dia, na clínica. Eu comecei a me tornar, hoje eu não me considero mais uma psicóloga, eu trabalho mais com uma terapia integrativa, porque eu comecei a fazer várias formações fora dessas formações que eu já tive de base, universitárias, e eu fui me especializando em EFT, que é uma técnica de liberação emocional, fui me especializando em óleos essenciais e comecei a usar na minha prática clínica todos esses instrumentos, né? Então, eu falo que quando a gente cuida do paciente, a gente vê ele globalmente, e o óleo essencial veio muito para apoiar. Eu comecei usando em casa e depois estudando mais a fundo, vi o quanto era importante trazer esse instrumento para dentro da clínica. Então, assim, o óleo essencial, como que ele me ajuda na clínica, né? De várias formas. Então, assim, a gente tem que entender que muitas queixas psicológicas que chegam para a gente na clínica, elas são uma resposta psicossomática, né? É muito importante, que nem a gente estava falando de fibromialgia antes. Então, existem muitas questões que podem ter um resultado, apesar de ser uma doença física, mas o resultado de algo emocional. Então, a gente tem cuidado emocional, porque a gente é um ser global, espiritual, emocional, físico, e os óleos essenciais ajudam muito nessa parte, então, tanto na parte física como na parte emocional. Então, a gente pode pensar o óleo essencial como um composto químico, né? Então, ele tem o éter, por exemplo, que é um super relaxante, calmante mental, ele tem os ésteres, que também são são compostos químicos que tem nele, que ele tem esse poder, essa características de ser relaxante e calmante mental da mente. Então, além dos compostos químicos, que são vários que existem nos óleos essenciais, o óleo essencial, ele vai além disso, né? Então, ele tem a questão do cheiro, né? Então, o olfato, como a gente disse, ligação direta com o sistema límbico, que regula nossas emoções, e que daí vai para o restante do corpo. A memória emocional, né? Que a gente falou um pouco dessa questão de cheiros. Se a gente for estudar um pouco teoria até de trauma, vários traumas podem inconscientemente, quando a gente faz a dessensibilização sistemática, que é uma técnica de terapia cognitivo-comportamental, a gente faz uma atuação pontual, mas a gente sabe que muitas vezes aquele trauma foi gerado por exemplo, num momento que estava acontecendo uma tal ação traumática, vou simplificar, tá? Estava passando um avião, inconscientemente você ouviu aquele barulho do avião e de repente você cria um trauma de avião. Então, você não sabe dessa ligação, nada, mas enfim, né? Com técnicas da psicologia, tudo com a terapia comportamental você vai tratar pontualmente, mas então, só para dizer um pouco, que som, cheiro, tudo isso está muito ligado à memória emocional. E então a aromaterapia, né, quer dizer, os óleos essenciais, eles podem atuar da forma física, dessa forma do odor mesmo, da parte emocional do óleo, da parte vibracional. Então, todo óleo essencial ele tem uma frequência, tudo é feito de frequência. Hoje a gente consegue medir, com a tecnologia, a gente consegue medir as frequências vibracionais, né? Então, o nosso corpo, ele tem uma frequência. A gente tem uma frequência, em média, de 62 a 68 MHz no nosso corpo. Abaixo disso, começa a doença.
Então, se a gente mede, por exemplo, a frequência quando a gente está com uma gripe, a gente vai ver que a nossa frequência está abaixo desses 62, 68. Em média, uma gripe é com 62 MHz. Então, você vai perceber, e o óleo tem uma frequência. Então, os óleos essenciais, só para vocês terem uma ideia, né, varia de 52 a 320 MHz. 320 MHz é o óleo essencial de rosas, ele é o composto que tem o maior índice vibracional, né? Então, com os óleos essenciais, você imagina, a gente pode atuar dessa parte de frequência, porque a frequência ela tem um impacto na saúde física e também na saúde mental, emocional. A gente pode usar ele com essa questão emocional e com os compostos químicos atuando no nosso corpo, até porque muitas patologias, né, depressão, muitas patologias ligadas ao mental, ela tem a parte emocional, mas a gente sabe também que ela tem a parte química dentro do corpo, né? Então, os óleos essenciais também vão atuar nessa parte. Então, assim, é um grande presente a gente ter os óleos essenciais, é o que eu falo, a gente não inventou a roda, os óleos essenciais é uma coisa usada há anos, mas cada vez mais a gente está conseguindo, através da tecnologia, uma extração mais segura, um controle maior desse composto químico através dos testes, dos modelos de destilação, de extração do óleo essencial, as pesquisas científicas que hoje estão sendo feitas, né? Então, por exemplo, eu na neuropsicologia tem uma pesquisa muito boa que fala do vetiver, da ação do vetiver, e o foco e a atenção. Então, quer dizer, isso já foi comprovado, eles colocam, e essa foi até feita com o ser humano, eles colocam dentro de uma cabine, e aí ele, inalando o vetiver, eles soltam o vetiver por um cano, ele faz ações num computador que depende de foco e atenção. Então, hoje, com todas essas pesquisas, a gente consegue, inclusive, comprovar tudo isso que muitas vezes empiricamente, só de você colocar, por exemplo, um difusor no próprio consultório, você já sente essa diferença. Então, assim, eu acho que o óleo essencial é importante no dia a dia, é importante para a gente cuidar da nossa saúde, é importante nesse setting terapêutico como uma ferramenta a mais da psicologia. Então, eu sou suspeita, né, porque eu sou super fã e eu vejo cada vez mais esses efeitos dos óleos essenciais. Legal, Mi, obrigada. É tão bom ouvir você falar, fica tudo tão claro. Obrigada. Eu queria convidar a Caterine, que também é uma psicóloga do Rio, para ela compartilhar aí um pouco de como é o uso dos óleos na prática, no consultório, com os pacientes dela. Cátia, você está aí ainda? Caterine está. Os que não souberam responder eram 4%, 5%, agora 3%. O Instituto perguntou sobre o auxílio emergencial de R$600 concedido pelo governo para trabalhadores informais durante... Estamos tentando tirá-la do mudo, gente. Está uma guerra. Olha, na realidade também eu queria deixar o microfone aberto para quem tiver dúvidas em qualquer área, como qualquer tipo de terapia, por favor. Dete, você quer falar um pouco? Eu queria falar como não terapeuta, não psicóloga, não médica, mas como mãe, vó e pessoa, né, amiga. Uma coisa maravilhosa que desde que eu descobri, que eu conheci os óleos essenciais, é a simplicidade, né? E como é simples você usar, como tendo claro, né, um apoio e um livro, e você consegue, né, com uma base de segurança, você consegue ser independente, né, se empoderar. E isso que eu acho lindo, né? Então, quando o Rodrigo fala, eu não posso, né, eu me seguro, eu não posso indicar os óleos, mas, na verdade, como pessoa, né, por que não, né? Então, eu, como pessoa, eu me sinto assim, é um pecado eu segurar só para mim essa maravilha, tantas pessoas, todos os dias, né? Então, eu acho que como pessoa, ser humano,
a gente já tem essa obrigação, né, de compartilhar esse benefício, né, essa dádiva da terra, como diz a própria da terra, né, esse presente da terra, e é só a gente se educar um pouquinho com um bom manual e com bom senso, sabendo umas regras, né, de segurança, e a gente consegue sim, não só se ajudar nossa família, nossos amigos e, por que não o mundo, né? Por que não o mundo? Uma gota de cada vez. E aí, a Cat conseguiu? A Cat, ela não está num dia bom. Ela teve que sair. Ela tá, mas ela não está bem. Então, Linda, beijo. Falo por você. A intenção dessa mesa redonda era para que a gente realmente compartilhasse nossa prática, né? Como a gente enxerga o uso dos olhos na nossa prática e trocar figurinha, porque eu vejo muitos psicólogos mesmo falando, mas a questão que o Rodrigo falou, né? A aromaterapia dentro do meu consultório, né? No Brasil ainda não é aceito, não é isso que você falou, Rodrigo? Não é recomendável, não é reconhecido. Então, a gente queria, de forma prática, também explicar o que são os olhos, que eu acho que foi muito bem abordado aqui, e como a gente pode fazer uso desses olhos nas práticas como profissionais. Então, se vocês tiverem alguma dúvida a mais ou alguma experiência que gostariam de compartilhar, podem sair do mudo. Gente, boa noite. Eu queria fazer uma pergunta para o Rodrigo. A Carol está falando, vamos ver. Só um minuto. Carolina? Beth, eu tenho uma cliente, amiga minha, que ela está aqui nesse grupo. Ela é paciente ela faz terapia cognitiva também, comportamental. E ela é cliente do Lavanda, né? E ela tem experiência para contar. Eu queria que ela pudesse falar aqui. O nome dela é Adriele. Eu não sei se ela está com essa conta aí, mas ela está aqui. Adriele, você poderia dar... Se eu conseguir achar. Ela saiu do mudo. Pode falar. Boa noite, gente. Boa noite. Vocês me ouvem? Sim. Pronto, prazer. Meu nome é Adriele. Eu faço uso, né, do óleo de lavanda, do aroma de lavanda, desde dezembro. E eu só tenho colhido bons frutos. Eu faço terapia cognitiva há mais ou menos 1 ano. Eu sofro de uma depressão e desde então eu já vinha com a terapia cognitiva e tal, já conseguindo dar alguns passos, mas ainda assim eu sentia que faltava algumas coisas. Eu queria tirar o uso do medicamento, eu não me sentia bem tomando os medicamentos que eu tomava. E eu passei a substituir os medicamentos pelo lavanda, passei a substituir os medicamentos que eu tomava pelas essências. E eu só colhi bons frutos. Isso, na hora de dormir. Você tomava ele. Isso, e eu só colhi bons frutos, assim. Hoje e até então, eu não tomo mais o remédio que eu tomava para dormir. Hoje eu só uso o óleo de lavanda. E tem sido ótimo, assim, para mim. Graças a Deus, a aromaterapia tem funcionado na minha vida. Eu continuo com a terapia cognitiva, faço os dois. Não uso mais o medicamento que eu tomava para dormir. E consegui substituir ele totalmente pelo lavanda. E tô tiete de todos os aromas. E o interessante é que ela acordava, né? Ela acabou não abordando, mas ela tinha vários episódios de acordar durante a noite, né? Com sensação de sufocamento e tal. E desde a primeira noite ela ficou meio incrédula, né? Sempre que usa a primeira vez, assim, tem logo uma diferença. Fica meio incrédulo, né? Ela, Carol, eu vou continuar usando para ver se é isso mesmo. Mas ela tinha episódios de acordar durante a noite, né? Às vezes até já teve situação que ela disse que já caiu até da cama, né? E quando ela usou a primeira vez, você teve uma experiência de dormir a noite toda tranquila, né? Foi dessa forma mesmo. E é muito ruim, né? Porque
para a gente que já tem um desgaste, né, de ter essa dificuldade. E ainda abate muito nosso sono. Então, eu tinha muitas situações de emocional, de não conseguir me controlar, por conta do sono repartido que eu tinha durante a noite. Eu não conseguia, fiquei meses assim, com problema de insônia mesmo, com episódios de cair de cama, de acordar sufocada. Assim, realmente é algo que é difícil explicar, porque é difícil passar toda a situação que eu tive. Mas realmente o Lavanda veio, assim, graças a Deus, veio me ajudando muito nessas questões. E eu fico muito feliz por a gente ter esse recurso, que realmente é um recurso que tem ajudado. E é algo que, apesar de as pessoas ainda serem muito descrentes, mas é algo que é antigo, porque aroma é algo antigo, mas é algo inovador, porque realmente transforma de uma forma inexplicável, né? É algo que realmente traz uma mudança no nosso íntimo, que só a gente sabe o que muda. Ai, que lindo. Beth, deixa eu aproveitar a fala da Adriele, eu acho extremamente importante a gente falar sobre isso. Eu também acompanho 3 pessoas que estão utilizando a lavanda e eu consegui fazer com que o psiquiatra começasse a perceber a mudança deles através do uso do óleo. E aí partiu desse profissional. Já que você está conseguindo dar conta por esse lado aqui, vamos começar a reduzir essa medicação, porque a gente sabe que a medicação ela é extremamente necessária, mas ela pode causar, sim, dependências e alguns efeitos colaterais em algumas pessoas. Enquanto esse profissional consegue entender que uma substância natural pode trazer o mesmo efeito sem toda a parte colateral, né? Eu costumo dizer que o óleo essencial tem efeito colateral, sim, mas para o bem. A gente faz o uso para uma coisa e a gente descobre que outra acaba sendo resolvida junto. Então, a gente tem visto aí, como tem a doutora aqui, a gente tem outros profissionais, principalmente da área da psiquiatria, que estão fazendo aí já essa parceria. Não estão a favor da medicalização para o resto da vida, mas a medicalização por um período até que aquela pessoa tenha um suporte para dar continuidade. Então, é muito bom ter esse depoimento aí para que outras pessoas possam ter acesso a essa informação. Eu acho que é importante, enquanto eu vi a Adriele, a gente ouve tantos casos assim, né? É uma das coisas que me faz querer trabalhar com aromaterapia também, é que a gente vê tantos sorrisos, tanta esperança, tantas transformações, porque a gente não está só lidando com o físico, mas com o emocional, com o eu mesmo, que a doutora Aline falou, né? Que é esse retorno para eu mesmo, como é que eu posso lidar com essa situação. O Alessandro levantou a mão, a Mirella quer falar, Mi? O que é importante a gente escutar, né, esse depoimento, porque em clínica a gente escuta muito essa questão do não querer usar os medicamentos, né? Porque normalmente os medicamentos dessa parte de psiquiatria, enfim, para depressão, para ansiedade, para síndrome do pânico, eles usam muito até medicamento mais ligado até epilepsia, que são para usado para esses casos também. O efeito colateral, essa questão que o Rodrigo falou de dependência, é muito forte, né? Então, por exemplo, eu atendo bastante criança e principalmente quando se trata de criança, os pais vêm com essa vontade de não começar já a introduzir um medicamento, muitos vêm com o comentário de que o meu filho não é mais meu filho, parece que é outra pessoa, ele fica muito apático. Então, realmente são remédios, é o que eu falo, eu não sou contra a medicação, eu acho que a medicina está aí também muito evoluída, está aí para ajudar, mas é uma realidade que, por ser um produto sintético, ele tem sim esses efeitos colaterais e que principalmente vai levando à necessidade de outros medicamentos, né? Então, você começa com antidepressivo, aí de repente ele não adianta porque você, na parte do sono, você continua com insônia, aí você vai no psiquiatra, ele fala, bom, eu não sei se a insônia está vindo da depressão ou se ele está vindo como um efeito colateral do remédio, porque muitos remédios de depressão podem causar insônia também, aí vamos então dar um remédio para insônia e aquilo vira uma bola de neve. Então, essa questão de você, mesmo tomando a medicação, ir colocando os óleos essenciais aos poucos, para ir ajudando, de repente, em algum sintoma, e aí, com a ajuda do psiquiatra, ir diminuindo, que nem o Rodrigo falou, é super importante.
Oi, obrigada, Mia. Era exatamente esse ponto também que eu ia frisar, né? Que eu me voltei ao Rodrigo. Em nenhum momento eu acho que a gente está incentivando parar com o remédio bruscamente e nem abandonar nenhum tratamento. A terapia vem complementar, vem ajudar a gente ter uma reação, né? E quem sabe um desmame, quem sabe, mas sempre acompanhado daquele médico que você está trabalhando. Liana, pode sair do mudo e pode falar. Oi, gente. Bom, então, assim, eu tenho duas dúvidas, na verdade, né? Eu sou psicóloga e eu também estou no doTERRA já faz um ano e apaixonadíssima pelos olhos. E minha dúvida é o seguinte, vocês falaram um pouquinho sobre psicólogo, de poder trabalhar com os aromas, mas e ao contrário, vamos supor, para atender como terapeuta, digamos assim, do doTERRA, eu teria que fazer um curso, eu tenho que ter algum certificado ou só por trabalhar no doTERRA eu já posso? Essa é uma dúvida, porque aí eu tenho, sim, interesse de um dia trabalhar como terapeuta, né, focado no doTERRA. E a outra dúvida, eu achei muito interessante isso da vibração, eu não sabia. E como é que você trabalha isso? Você tem, assim, tem algum trabalho para você sincronizar a vibração da pessoa, da questão que ela está trazendo com o óleo? Tem como você medir a vibração da pessoa no momento? Como que trabalha isso? Essas minhas dúvidas. Obrigada. Mi? Uma terapia, né? A aromaterapia, ela não é uma profissão, não é legalizada que fala, tem uma outra palavra para isso. Regularizada, né? Então, regulamentada. Então, na verdade, você não precisa ser um aromaterapeuta para trabalhar com óleos essenciais, né? Mas é claro que quando você vai fazer disso um uso clínico, quanto mais você se aprofundar, quanto mais você estudar, e aí existem cursos, sim, de aromaterapia, de farmácia, onde você aprende também a lidar com a química dos óleos essenciais, é importante que você tenha um conhecimento mais profundo, né, de química, de como você fazer as suas misturas, de interação medicamentosa, Então, assim, se você for trabalhar isso como uma profissão, você não precisa, na verdade, legalmente, porque ela não é uma profissão regulamentada, mas eticamente é muito importante que, se você for trabalhar em clínica, diferente disso, de você ser uma representante da doTERRA, onde você vai ajudar, e como a Bernadette falou, os óleos você usa de forma muito segura e intuitiva, e até para a maioria das pessoas, o uso do óleo essencial que a gente estimula é realmente que você mude seu estilo de vida e use no dia a dia, né? Então, assim, para questões até de picada de inseto, não dormir muito bem. Então, a gente não está falando de questões mesmo de patologia, né? Nem psiquiatra e nem física. Então, você consegue distribuir esses óleos, que nem a Bernadette falou, de forma muito simples e realmente empoderar as famílias a usarem com segurança. Quando a gente vai falar de questões específicas de pessoas com patologias pré-existentes, de medicação controlada, ou até, como a gente sabe mesmo, que a gente fala, e grávida, pode usar esse, amamentando. Então, situações específicas requerem um conhecimento mais específico. Então, é mais uma questão de ética quando você vai trabalhar nesse sentido. E a questão de você ver a frequência dos óleos, existe maquininha para isso, né? Então, existe aparelho para você medir tanto a frequência das coisas como a frequência do óleo também. Eu tenho uma pergunta, e na realidade vai ser a última pergunta aqui para a gente falar, porque a gente tem 6 minutos. Deixa eu ver, a Milena perguntou, na fisioterapia e psicoterapia, como abordar o tema óleos essenciais para os profissionais de saúde? Alguma orientação? Alguém quer compartilhar como foi abordado ou como geralmente aborda o seu colega?
Posso falar um pouco da minha experiência, na verdade, de usar. Eu acho que a melhor estratégia é a gente estar usando os olhos na frente das outras pessoas e quando a pessoa te pergunta o que é aquilo, aí você consegue abrir o universo para poder fazer essa explicação, trazendo essa conscientização do que é aquele, né? Porque quando as pessoas olham um vidrinho, né? O que é isso que você está usando aí? E aí a gente consegue abrir uma porta para poder falar sobre a questão científica, para poder falar sobre todos os benefícios que a gente pode ter. E aí a gente pode até ir para o PubMed, né, que é um site onde a gente pesquisa, a gente consegue ter acesso a pesquisas científicas e buscar algum artigo científico que fale sobre aquela profissão, por exemplo, com o uso dos óleos essenciais e apresentar para essa pessoa. Porque quem é mais da área da saúde, né, quem foi para a graduação, vai dar muito valor para essa questão científica. Então, se você tem isso como um leque, uma carta, né, para poder apresentar para essa pessoa que não é achismo, que não é só o que você está experimentando, mas que tem gente estudando e pesquisando aquilo por trás, é uma porta para a gente poder levar esse conhecimento para os outros profissionais. É bem isso, Rodrigo. A gente tem vários estudos, né? É uma gama imensa aí de especificidade, né, da atuação dos olhos. E aí, quando você atinge determinadas profissões, quando você quer atingir determinadas profissões, você precisa realmente estar estudando os olhos para esse envolvimento, né? E como a Mirella falou, a gente tem várias atuações aí da aromaterapia, né? Então, é questão mesmo de estudar e eticamente estar preparado para estar indicando os óleos, né? Fazendo com responsabilidade, eu acho que é o mais importante, sabendo que aquele corpo que vai receber o óleo essencial, ele também precisa ser analisado diferentemente, né? Então, a gente está sempre cuidando esse lado. E existe um estudo, né, da aromaterapia que é a aromatologia. Então, é o estudo dos olhos, é a forma científica que você pode estudar os olhos sem precisar ser um aromaterapeuta, né? Então, você estudando os olhos, você tem o estudo, o embasamento científico para estar falando deles e aplicando eles, né? Virgínia, para encerrar, eu vou pedir para ela falar, ela queria compartilhar aí uma experiência também, e aí... Então, boa noite. Então, tem uma história linda para contar. Minha avó estava desenganada, sentada numa cama, na cadeira, e ela mal olhava para ninguém. E aí eu levei para lá uma Wild Orange. E o Wild Orange mudou a vida da minha avó. O Wild Orange e a lavanda. E um dia, eu fico até emocionada, gente. Um dia o geriatra dela me ligou para saber qual remédio que eu prescrevi além da receita dele. E aí eu disse, nenhum. Aí ele, mas como? Que ela agora se levanta, ela fala, ela pergunta, ela pede comida, ela agora está comendo sozinha. Eu disse, é o meu óleo, é o óleo de laranja. Aí ele disse, oi? Gente, foi o óleo da laranja. Mudou a vida de minha avó. Minha avó agora é outra pessoa. Claro que ela tem 94 anos, que não é como a gente, né? Mas ela agora fala, ela se levanta, ela pede comida, ela briga com a gente. Então, um simples óleo de lavanda e laranja mudou a vida da minha família. Então, assim, por isso quando eu falo, eu sou bem emocionada. As coisas aconteceram na minha casa, na minha família, com todo mundo. Eu tenho 1000 histórias para contar. Obrigada. Que lindo. Escutando só 2 exemplos que a gente teve aqui, eu já estou com vontade de começar a ligar para todo mundo que eu... Será que eu esqueci de avisar? A gente tem realmente uma obrigação, não é? Como é que uma vovozinha, né, que pode estar muito mais feliz nos, né, últimos, vamos dizer, os últimos anos de vida, olha que diferença, né, que a gente fez na vida. Poxa, e a outra não dormir é um problema tão sério. Então, eu acho que a gente tem realmente a obrigação de continuar essa corrente, né, do bem e continuar divulgando a maravilha desses olhos que são... Cada vez que eu aprendo e escuto, eu também fico emocionada. Encantada.
Gente, obrigada pela participação, obrigada por todos que participaram com seus depoimentos. Obrigada, Malu. Na prática. Convidamos você a entrar em contato com a pessoa que te convidou para essa reunião, para qualquer orientação maior sobre os olhos, até para ter uma experiência inicial, quem sabe, ou compartilhar aí aquilo que você também, dúvidas, maior interesse ou experiências que a gente possa compartilhar um com o outro. Obrigada por terem participado, tá bom? Boa noite. Obrigada a você, Malu, por ter organizado. Obrigada. Beijo, gente. Adorei ver vocês. Beijo, obrigada. Tchau, Malu, obrigada. Tchau, todo mundo. Virgínia, obrigada.